Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre os modificadores Internal, Public, Private, Protected e Static, tá bom? Vamos dar uma pincelada nisso daí para a gente poder entender o que esses modificadores fazem. Basicamente, o modificador define o escopo de visibilidade de uma classe, ou de um atributo, ou de um método. Senta ali o dedo no like, inscreva-se no canal e bora lá para o Visual Studio Code ver na prática sobre os modificadores. Aqui no Visual Studio Code eu já criei aqui uma classe. Você pode reparar que sempre que você cria uma classe, ele já vem com interno aqui na frente. O que significa esse interno? Esse interno é porque ele é interno do projeto. Essa classe, minha classe que eu criei, ela só vai ficar visível dentro do projeto que eu estou. Então aqui do lado, se você criar um novo projeto aqui, que a gente vai fazer isso quando a gente estiver fazendo a nossa API, a gente vai criar bibliotecas de classe. Então essas bibliotecas de classe, elas vão ter DLLs lá dentro. Vai ser composta por diversos métodos que a gente vai estar criando. E isso é um outro projeto, certo? É um outro projeto. Então aqui do lado vai ficar dois projetos. Vai ficar o projeto da API e vai ficar um projeto auxiliar ali, depois nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos dois projetos e eles se conversam. Então a gente tem dois projetos e a gente conversa entre eles. Se eu crio uma classe interna, o outro projeto ele não tem acesso a essa classe, porque ela é interna dentro do projeto que eu criei. Isso que esse modificador nos faz. Agora, se eu coloco public, aí beleza, os dois projetos vão poder usar essa classe, ela é pública. O private, se eu criar um private class, normalmente a gente não cria uma classe privada, porque uma classe privada, quem vai usar? A classe tem que ser pelo menos interna, porque alguém tem que usar. Mas dentro dessa minha classe, por exemplo, eu poderia criar um atributo privado, por exemplo, private int id ali que ele sugeriu. Vamos botar sugestão. Então esse id, se eu tenho uma outra classe que herda de minha classe, por exemplo, vamos criar aqui outra classe herdando de minha classe. Vou criar um método de teste. Esse método de teste só para exemplificar. Eu posso vir aqui e fazer assim, id recebe alguma coisa? Não, tá vendo? O escopo de visibilidade desse campo não pode ser alterado. A minha classe está falando, esse atributo é meu, não mexa aqui. Não tem set nele. Poderia ter um get. Eu poderia até fazer assim, um get. Você pode ler ele. Mas você setar valor aqui, você não vai setar não. Então podia fazer um console aqui, imprimindo esse valor. Mas colocar valor nele, não. Porque ele é privado. E se eu tivesse uma outra classe aqui dentro, por exemplo, eu tenho uma classe aqui, vou criar aqui um teste. E eu fazer a composição dessa classe aqui. Então, ou seja, eu tenho uma classe teste dentro da minha classe e ela é privada. Aqui da outra classe eu também não consigo trabalhar com teste. Não consigo mexer naquela variável. A não ser que eu coloque um get nela aqui também. E aí o que acontece? Ela vai ser alimentada por alguém. Então eu não consigo vir aqui e usar teste. Não consigo, já ficou vermelhinho ali. O escopo de visibilidade está privado. Mas e se eu coloco assim, protected? O que significa botar protected? Somente as classes que herdam de minha classe podem manipular esse valor. Então se essa outra classe não herdasse, pode reparar que eu posso vir aqui e mexer na propriedade teste. Eu posso mexer aqui. Só que eu não poderia mexer nessa propriedade teste se eu não herdasse de minha classe. Aí eu já não posso. Aí eu não posso. Mesmo que eu instanciasse aqui, var teste recebe new minha classe. Então instanciei aquela classe aqui dentro.
Eu posso pegar teste, que é a minha classe, ponto teste, ó. Não posso. Porque ele está protegido. Protegido, para quem não herda, é o mesmo que privado. Eu não estou herdando aqui de minha classe e está protegido, ou seja, eu não posso mexer. Agora, se eu herdo, aí tudo bem. Aí eu poderia, né? Se eu herdasse, aí eu posso vir aqui e acessar essa instância. Posso até instanciar, se tiver o set aqui, né? Se tiver o set aqui, eu posso até instanciar. Eu posso mexer naquele atributo que ele é protegido. Ele está ali somente para quem herda daquela classe ser utilizado. E o static? O static, aí sim, uma classe pode ser estática. Então, por exemplo, static class, minha classe estática. Quando uma classe é estática, eu vou criar um método aqui dentro. Public void testar. Vamos colocar aqui testou. Tá, criei um método. Por que está dando errado? Se eu tenho uma classe estática, significa que essa classe ela vai ficar acessível para qualquer pessoa utilizar sem instanciar ela, sem fazer um new ali nela, né? E como ela é estática, os seus métodos também têm que ser estáticos. Os métodos têm que acompanhar essa ideia. Então, como é que a gente usa essa classe estática? Ó, muito simples. Você simplesmente usa ela. Minha classe ponto testar. Se eu fizer isso aqui, ó, eu já estou usando o método testar da classe estática. Eu não preciso instanciar, não preciso fazer um new minha classe estática. Eu acho que nem dá para fazer. Deixa eu ver se dá. Ó. var teste recebe new minha classe estática. Ó. Nem posso instanciar ela. Vai reclamar. Quando o programa é executado, ela já fica instanciada, digamos assim, né? E aí você consegue usar todos os métodos que estão dentro dela. É claro que você não vai ficar fazendo todas as classes estáticas, né? Você vai usar uma classe estática para algum método específico, colocar alguns métodos específicos que você utiliza e você não quer ficar fazendo a instância daquela classe. Então, a diferença entre interno, public, private, protect e static é, a grosso modo, isso daí. Lembrando que você pode fazer isso tanto com métodos como com atributos, beleza? Posso privar um atributo, ou uma classe, ou uma lista. Os métodos aqui também a gente pode definir que eles são privados ou públicos. Joinha? Facinho, né? Tranquilinho para entender aqui os modificadores interno, público, private, protect e static. O método estático aqui, né? O método não, a classe estática, ela poderia ser pública também. A gente pode fazer combinações. Então a classe, ela é pública, mas dentro dela ela tem um método estático. Aí eu também poderia vir ali, ó, no programa principal e chamar a minha classe.testar, porque o método testar, ele é estático. Eu posso fazer isso. Eu não preciso criar, eu não preciso instanciar a minha classe estática para estar utilizando o método estático. Agora, se ela tivesse um método private aqui, ó, né? Aí ninguém poderia usar isso daqui. Ninguém usa. Nem mesmo quem instancia não vai poder usar o método private. E se fosse público, aí eu poderia sim usar. Só que aí para isso eu teria que instanciar essa classe. Eu não conseguiria vir aqui agora, ó, método público, né? Escrevi até errado aqui, ó. Público. Eu não conseguiria vir aqui e chamar método público, não. Aí não, aí eu tenho que instanciar a classe para usar o método público. Que a classe, ela não é estática, né? Agora, se eu coloco um estático aqui, ó, aí obrigatoriamente eu vou ter que botar estático em tudo, certo? Então você pode fazer combinações. Uma classe pode ser toda estática ou alguns métodos dela ser estático. Quando nós estivermos montando nossas API, nós vamos ter métodos estáticos, vai ficar mais legal exemplificar. A ideia aqui é você entender o conceito, tá bom?
Então está explicado aí o que é os modificadores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Programar é arte. Valeu!